Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie, dirija os teus passos em nome do nosso Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor possa levantar aqueles que estão enfermos, Pai amado, sustentar, Pai amado, aqueles que estão sem nenhum vigor. Senhor, meu Deus, toma a causa dos teus santos, defende, Senhor, o nosso direito, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa fechar, Senhor, a boca do leão, meu Pai, libertar, Senhor, de toda opressão do inimigo. Guarda-nos, livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sempre firmes e abundantes. Aleluia, glória a Deus. Alguns irmãos sempre me questionam, me perguntam aí através das mensagens que deixam aí no site, perguntando sempre do dízimo, meus irmãos, das ofertas. Então, uns defendem que não é preciso mais dar o dízimo, os outros dizem que o dízimo está na lei. Mas por que as pessoas realmente estão tão se importando em dar o dízimo ou não dar o dízimo? Meus irmãos, alguns querem até achar uma brecha na lei para tentar realmente. Não dá. Parece que eu não preciso ter essa obrigação e ficam argumentando. Olha, nós temos que entender uma coisa. O princípio de tudo é o amor. E se nós não tivermos o amor, meus irmãos, porque as pessoas, não é por regras, é por amor. Nós temos que ter amor à obra. E nós sabemos que a obra, realmente, sem ajuda, ela não vai prosperar. Ela precisa de ajuda. A obra precisa de ajuda, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Agora, a forma no qual as instituições religiosas estão buscando ajudas, meus irmãos, de uma forma realmente grosseira, abusiva, herética. Muitos buscam se esconder atrás de associações filantrópicas. Eu digo, meu irmão, todo mundo vai dar conta daquilo que recebe. E eu tenho dito muitos têm pego dinheiro no nome de Deus. Trazei o dízimo, as ofertas na casa do Senhor, para que não falte o alimento, meus irmãos. As almas precisam ser alimentadas, as vidas precisam ser alimentadas, as almas precisam. Agora, é uma questão de amor. A palavra diz que eu, sabendo que devo fazer o bem e não faço, já estou pecando. Estando à minha mão fazer o bem, eu não faço, já estou pecando. Se eu tenho condições de ajudar a obra de Deus e eu não faço, isso eu já estou pecando, meus irmãos. Agora, nós temos que olhar a obra de Deus com amor e ajudar, não por ganância, não por necessidade, meus irmãos, mas nós temos que ajudar pelo amor, de enxergar as almas, de enxergar as vidas. Aleluia. Agora também cada um tem que ter sabedoria, meus irmãos. Aonde você está colocando a tua oferta? Meus irmãos, as coisas de Deus são humildes. Quando você começar a ofertar nos palácios, meus irmãos, toma cuidado. O dinheiro de Deus não é para comprar terreno, não é para comprar rádio, não é para comprar TV, meus irmãos. O dinheiro que vai para a obra de Deus é para sustentos dos santos que estão na obra e suprir as necessidades daqueles que estão passando alguma situação de miséria nas suas vidas. Aleluia. A igreja tem esse papel hoje filantrópico? Tem. Porque a partir do momento que uma igreja ela se torna uma associação, porque toda igreja hoje, para entrar nos parâmetros da lei brasileira, ela tem que se tornar uma associação. E toda associação, para ter este fim de isenção de imposto, ela tem a obrigação de cumprir a lei. Ela tem o papel exatamente de exercer essa ação filantrópica, de socorrer as almas e as vidas. Aleluia. A partir deste momento, a igreja tem essa responsabilidade perante a lei dos homens também, por causa da isenção dos impostos. Agora eu quero chegar mais perto. Não adianta, meus irmãos, a gente tentar, olha, estamos dentro da nova aliança ou estamos debaixo da velha lei. Não importa, meus irmãos. Eu digo que viver na graça é viver além do dízimo, é acima do dízimo. Volta na igreja primitiva e nós vamos ver que aqueles irmãos
que tinha uma possessão maior, eles vendiam os seus bens e colocavam aos pés dos apóstolos para que não faltasse bem, para que todos pudessem ser supridos nas suas necessidades. Aleluia. Então, meus irmãos, eu digo, viver na graça é viver além do dízimo. Amém? Realmente é viver. Porque o fim do mandamento é o amor. E quando você ama, você ajuda. Aleluia. Você abre o teu coração. E o que precisa hoje, meus irmãos, é as almas abrirem o coração. Mas eu digo, você também tem que vigiar. O Senhor diz, vigia, vigia. Aleluia. Porque se eu sei que minha oferta vai para um lugar que realmente não está sendo usado para a obra de Deus, então eu vou procurar ajudar aonde eu sei que aquela oferta vai chegar às vidas e às almas. Precisamos ter sabedoria, discernimento. Eu digo, aquele que ora, aquele que tem discernimento, aquele que anda no Espírito, meu irmão, Deus lhe dá direção. Deus lhe dá direção. O Senhor não nos deixa enganado. Amém? Porque o Senhor nos dá discernimento de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Não vou aqui falar de dízimo, não vou falar aqui de oferta, não vou falar de nada. Só estou falando para alguns irmãos que às vezes você está em alguma igreja, às vezes o pessoal tem cobrado o dízimo, aí você vai no estudo bíblico e lá diz, você está na graça agora, não precisa mais, está debaixo da nova aliança. Então, eu quero que você entenda. Não fica achando o meio de você não querer gastar o teu dinheirinho com alguma coisa. Eu digo, abra o teu coração e ajude a obra de Deus. Amém? Ajude realmente as verdadeiras obras de Deus, aquelas que são de Deus, aquelas realmente que buscam as almas, aquelas realmente que fazem as almas se arrepender e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, glória a Deus, que edifica as vidas, que levam as vidas ao arrependimento, para transformar as almas e as vidas, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Porque podemos ajudar as associações filantrópicas e eles alimentarem os homens só no físico. Eu digo, as pessoas precisam realmente ser alimentadas na alma. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Precisamos andar com Deus, ter discernimento, aleluia, glória a Deus. Precisamos realmente confessar os nossos pecados, os nossos erros em todo momento. A palavra de Deus lá no livro de Provérbios diz, o que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:3. Aleluia. Transgressão. O que encobre as suas transgressão jamais prosperará. Todos nós, meus irmãos, tentamos realmente cobrir os nossos erros, as nossas falhas, de alguma maneira. Tentamos resistir, tentamos contender. É o caso das ofertas aí. Muitas vezes as pessoas não querem, não estão ajudando, estão com o coração endurecido. E aí, meus irmãos, vão tentar se justificar, contender por que não estão ajudando. Não estou ajudando porque lá está dizendo que na graça eu não preciso mais ajudar. Meus irmãos, aí vamos tentar justificar o coração endurecido. Estamos ainda, de um jeito ou do outro, endurecendo o nosso coração para não sermos participantes das obras de Deus. Mas alguém está custeando, meu irmão, pode ter certeza. A obra, para ela ser feita, você pode ter certeza. Se a palavra chega até teus ouvidos, alguém está custeando. Aleluia. Se a palavra chega até a sua vida, se alguém está pregando o evangelho lá fora. Amém? Porque a própria palavra diz que ninguém milita por causa própria. Digno é o trabalhador do seu salário. Glória a Deus. Aqueles que pregam o evangelho, vivam do evangelho. Então nós precisamos entender essa parte, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Mas o que cobre as suas transgressões, meus irmãos, nunca prosperará. Então, meus irmãos, quantos erros nós tentamos cobrir nossa dureza do coração, quantos erros nós temos que precisamos ser transformados e moldados pela palavra de Deus.
Amém? Então, somos falhos, meus irmãos. Erramos demais. E muitas vezes nós queremos cobrir as nossas falhas, meus irmãos. Nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Precisamos confessar. Amém? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O tremendo aqui do livro de Provérbios 28 é que diz assim: o que confessa e deixa. O que confessa e deixa. Quer dizer, primeiro que eu preciso confessar a minha transgressão e deixá-la. Ontem ainda eu pregando, eu falava a respeito do adultério. Eu falava comparando o adultério como um homem que rouba. De repente, a pessoa foi lá e roubou algo, ela vai lá, pede perdão a Deus: Senhor, perdoa porque eu roubei esses itens aqui, me perdoa, Senhor, e fica com os bens. Aqui nós vemos que o Senhor diz: o que confessa e deixa, quer dizer, você precisa deixar o fruto do roubo. Então vai ter consequências. Alguém roubou, perante Deus ele é perdoado, realmente ele confessa, perante a lei dos homens ele vai pagar, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Meus irmãos, há uma consequência. Eu quero chamar a atenção do pecado de Davi no adultério com Betseba, meus irmãos, no qual ele consiste na morte de Urias, meus irmãos. Nós vemos que Davi tentou, de alguma forma, encobrir ali. Davi tentou encobrir o pecado de adultério. Quando Davi viu que Betseba estava grávida dele, o caso do adultério, Davi tentou fazer o quê? Vamos encobrir o pecado. Então, ele pede para Urias ser ali livre daquele momento que estava em guerra, voltar para a sua casa, para que ele pudesse se relacionar com a sua mulher, para que depois que o filho nascesse, ele tivesse pensado que aquele filho fosse dele. Davi arquitetou até para encobrir o seu pecado. Quantas pessoas não estão arquitetando para encobrir o seu pecado? Davi tentou arquitetar alguma maneira de pegar Urias, que estava como um soldado fiel na frente de batalha, fazer ele voltar para ter esse relacionamento com Betseba, para que depois ele achasse que o filho fosse dele. Mas a estratégia de Davi não deu certo. Porque Urias estava tão fiel, ainda que liberto, ele não achou certo os seus irmãos, tudo na frente de batalha, e ele ali tendo esse privilégio. E coloca o plano de Davi exatamente para encobrir o seu pecado por terra. Então Davi depois pede uma carta que escreve ali o general de Joabe, para que colocasse Urias na frente de batalha, para que ele fosse morto. Nós vemos, meus irmãos, por causa desse pecado, nós vemos que Davi sofreu consequências futuras. Ele semeou o mal, tanto que o profeta Natã, aleluia, quando exorta Davi, ele diz para Davi que o pecado dele estava perdoado, mas que a espada nunca se apartaria da sua casa. Então nós vemos quanta coisa aconteceu dentro da família de Davi, quantas tragédias aconteceram, porque abre uma legalidade no mundo espiritual, meus irmãos. Então o pecado, ele abre uma legalidade no mundo espiritual. Há uma consequência. Tudo que o homem semeia, ele traz uma consequência no mundo, meus irmãos. Há uma consequência exatamente danosa. Se nós vamos pegar todos os homens que se desviaram, se nós pegarmos o próprio Esaú, que casou com mulheres estrangeiras, ele trouxe exatamente uma consequência danosa. Quantos homens, meus irmãos, têm semeado fora da palavra de Deus e têm trazido uma consequência danosa para a sua vida, meus irmãos? Porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, meus irmãos, é tempo de nós colocarmos a nossa vida no altar. Precisamos colocar a nossa vida no altar. Eu bato sempre nessa situação. Nós não podemos nos deixar levar pelas consequências desta vida, meus irmãos. Mas nós temos que nos ajustar na palavra de Deus.
temos que andar segundo a vontade da palavra de Deus, segundo a direção de Deus, amém? E Jesus, ele nos dá uma mensagem lá no Evangelho de João 12, 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Amém? Jesus estava falando da sua morte, da sua ressurreição. Amém? Mas também ele estava dirigindo esta palavra aos seus discípulos. E ele diz, se o grão de trigo não morrer, amém? Ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E aonde estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo, se o grão de trigo não morrer, meus irmãos, ele fica só. Mas morrendo, dará muitos frutos. Isso, nós somos como um grão de trigo, meus irmãos. Se nós não morrermos, se nós não fizermos esta velha natureza morrer, para que possamos produzir frutos, aleluia. Jesus, ele é muito claro. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Amém? E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la. Meus irmãos, se nós realmente amamos este mundo, meu irmão, nós vamos perder a eternidade. Mas, se nós odiamos a nossa vida neste mundo, meus irmãos, nós vamos guardar ela para a vida eterna. Nós vamos guardar ela para a vida eterna, meus irmãos. Se alguém me serve, siga-me. E aonde estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Glória a Deus. Amém? Precisamos fazer esta natureza nossa, meus irmãos, morrer, para que possamos gerar frutos, meus irmãos. Frutos. Quando nós queremos realmente não sofrer os danos desta vida, como Jesus diz, aquele que odeia a sua vida neste mundo, amém? Guarda lá para a vida eterna. Odiar a sua vida, aborrecer a sua vida, meus irmãos. Precisamos aborrecer a nossa natureza carnal, porque muitas vezes fazer as coisas de Deus aborrece a nossa natureza carnal. Aborrece. Imagina que você tem que pegar aquilo que é seu, muitas vezes, e ajudar o próximo. Tem pessoas que têm prazer em ajudar o próximo. Tem pessoas que têm amor em ajudar o próximo. Mas tem pessoas que ficam aborrecidas de tirar um centavo do seu bolso para ajudar o próximo, meus irmãos. Fica aborrecida, aborrece. Então, aborrecer. Nós precisamos aborrecer a nossa vida. Porque a nossa natureza, meus irmãos, ela resiste às coisas de Deus. Ela é contra as coisas de Deus. A nossa natureza humana, ela milita contra as coisas de Deus. Enquanto o Senhor diz, perdoa aqueles que te fazem mal, a nossa natureza humana, ela quer revidar. Ela não aceita perder, ela não aceita ser humilhada, ela não aceita ser desfavorecida, ela quer realmente o revide. Então o Senhor diz, perdoa. E esse perdoar muitas vezes aborrece a nossa vida, meus irmãos. Quantas coisas o Senhor muitas vezes diz, abre mão desta dívida, abre mão desta dívida. Mas isso, meu irmão, realmente ela causa um aborrecimento. Nós, que não queremos perder jamais, nunca queremos perder, sempre queremos somar para mais, nunca para menos. E o Senhor diz, perdoa essa dívida, perdoa essa dívida. Precisamos realmente perdoar. A pessoa que está te devendo, ela cometeu uma transgressão, mas você também está cometendo outra transgressão e não perdoar. Um erro não justifica o outro, mas o Senhor diz, perdoa os teus devedores. Perdoa aqueles que te fazem mal. Precisamos sofrer o agravo para entrar na vida eterna, meus irmãos.
Jesus, ele sofreu o agravo. Aleluia. Porque ele diz: agora minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Jesus veio exatamente para sofrer aquela situação de morrer por nós, para dar vida por nós, para nos salvar do pecado. Aleluia. Ele estava até perturbado por aquilo que ele ia passar fisicamente. Mas ele diz: foi para isso que eu vim. Eu vou orar para o Pai: salva-me agora, Pai. Não. Aleluia. Muitas vezes nós estamos orando, tentando: Senhor, me salva. E o Senhor diz: perdoa. Eu te dei um mandamento para perdoar. Muitas vezes estamos orando, quantas pessoas: Senhor, toca naquele coração para aquela pessoa me pagar. Toca naquele coração, Senhor, para aquela pessoa me pagar. E Deus diz: perdoa. Abre teu coração. Sofre o dano, meus irmãos. Gozado que tudo nós queremos jogar em Deus, né? Tudo nós queremos jogar em Deus. Nós não queremos cumprir a nossa parte. As pessoas causam o dano para nós. Nós vamos orar a Deus e falar: Senhor, aquela pessoa está me causando dano, está causando maldade, dá um jeito nele, Senhor, dá um jeito, move lá. E sabe o que Deus fala? Faça a sua parte, perdoa, sofre o dano, meus irmãos, aleluia, porque a pessoa transgrediu e Deus precisa trabalhar a dureza do nosso coração, Deus precisa trabalhar essa avareza que está dentro do nosso coração. Nós precisamos morrer, precisamos fazer o nosso grão de trigo morrer, precisamos fazer o nosso ego morrer, precisamos fazer as nossas razões morrer, meus irmãos. Esta carne que não suporta nada, essa carne que não quer perdoar, essa carne que não quer realmente ceder em momento nenhum, tudo tem que ser do meu jeito, do jeito que eu quero. Meus irmãos, precisamos morrer. Se a velha natureza não morrer, se o grão de trigo não morrer, ele não pode dar fruto. Nós precisamos morrer na carne para dar frutos de bondade, frutos espirituais, fruto de misericórdia. Enquanto o nosso homem, meus irmãos, que quer salvar a vida, meus irmãos, que quer defender tudo quanto é direito nosso, meus irmãos, se essa pessoa não morrer, meus irmãos, e não dá lugar exatamente para o Espírito Santo trabalhar nos nossos corações e moldar toda a nossa natureza terrena pela espiritual, meus irmãos, precisamos ser moldados, transformados, aleluia. Deus, ele veio para moldar e fazer morrer toda a velha natureza, fazer tudo isso que é velho sair de dentro de nós e nos transformar com um adorno espiritual, cheio da bondade, cheio da unção, cheio do poder de Deus, aleluia. Deus está falando que hoje é dia de abrir o coração. Deus está falando: abra o teu coração, tira a resistência, tira a dureza, aleluia. Porque só queremos defender os nossos direitos. Só queremos defender. Mas tem um momento, meus irmãos, que Deus quer ensinar a nós darmos. E o Senhor diz: é melhor dar do que receber. Aleluia. O Senhor diz: perdoa, abre o teu coração, deixa Deus trabalhar. É tempo de Deus mover no teu dia, glória a Deus, porque Deus nos chamou para darmos fruto, glória a Deus, porque o Senhor diz: o ramo que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. Hoje é dia de Deus limpar os nossos corações ainda, para que a gente possa crescer cada dia mais na presença de Deus. Nós precisamos andar na presença de Deus, aleluia, precisamos andar como Jesus, porque se alguém me serve, amém, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também. Se alguém me serve, nós temos que servir a Jesus, amém, e seguir a Jesus. Como que eu vou seguir a Jesus? Amém? Eu vou seguir Jesus guardando os seus mandamentos, tendo a pessoa de Jesus dentro de mim, sendo a sua imagem e semelhança, glória a Deus, porque aonde Ele estiver eu também estou, glória a Deus, porque o Senhor diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, glória a Deus. E o Senhor diz, glória a Deus, que se alguém me servir, o meu Pai o honrará.
Meus irmãos, quando nós estamos debaixo da servidão de Jesus, quando nós estamos vivendo a vida de Jesus dentro de nós, o Pai nos honra, meus irmãos. Glória a Deus. Jesus diz: tudo que pedires em meu nome, o Pai o fará. É tremendo quando você tem a unção do Espírito Santo sobre a tua vida e você ora e Deus move exatamente. E hoje é dia de falar: Senhor, glória a Deus. Sonda-me, Pai, sonda-me, Senhor, vê se há alguma coisa má dentro de mim. Aleluia. Senhor, eu não quero mais encobrir as minhas transgressões. Senhor, eu quero viver na tua presença, Pai amado. Senhor, meu Deus, toma, Senhor, essa velha natureza, Pai amado, que ela possa ser crucificada, Senhor. Aleluia. Mas para que Cristo viva em mim. Aleluia. Glória a Deus, que a pessoa de Cristo, a bondade, o amor, a misericórdia do Senhor esteja na minha vida todos os dias. Aleluia. Senhor, aleluia. É tempo, Senhor, meu Deus, Pai amado, de perdoar os nossos erros, as nossas transgressões, o dolo que está no nosso coração. Nos enche desta tua presença, deste teu poder, Pai amado, que esta minha velha natureza, essa resistência, meu Deus, alabassuri andecúbia, essa teimosia, Senhor, ela esteja morta, mas que a tua bondade, Pai amado, possa ressurgir, Senhor, dentro da minha alma, Senhor, e porque eu possa caminhar todos os dias na tua presença, por amor do teu nome e pela misericórdia do teu santo nome. Senhor, que o Senhor mova, Pai amado, esses marcos antigos, esses rancores, para que haja bênção do Senhor sobre a nossa vida, unção que perdoa os nossos pecados. Abençoa cada irmão, a cada vida, toca naqueles que estão enfermos, porque tu és o Deus, Pai amado, que em nome de Jesus, Pai, nos dá a tua bênção. Senhor, que a tua bênção esteja sobre a vida desses irmãos, curando, libertando eles, o socorro bem presente neste momento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vai lá no mural e glorifica o nome do Senhor. Dê uma mensagem de bênção ao nosso Deus. Amém? Fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.